Por esta noite, graças, Senhor, pela manhã de luz e de labor, pelo alimento, bênção sem par, por nossos pais e também nosso lar. Vem ajudar-nos, bondoso Deus, a sempre andarmos nos caminhos teus, a sermos meios de serviçais, a cada dia nos amarmos mais. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Passo a palavra ao Wilson, que vai lá então a palestra desta noite. Uma ótima noite a todos nós. Como eu sempre digo, que possamos aproveitar ao máximo esses minutos que resolvemos aqui estar. O tema da noite hoje é Fé na Vida, embasado neste livro, que é do Clube do Livro. Acredito que a maioria aqui já faça parte do Clube do Livro. Aqueles que o têm já perceberam que ele foi escrito por alguns médicos da Sociedade Médica Espírita do Rio Grande do Sul, ou Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul. E cada um aborda um tema que deu nome ao livro, Fé na Vida. O Luiz nos pediu para falar sobre esse livro. Nós precisaríamos de um congresso. E então nós pegamos 3 tópicos apenas, ou já é demais para falar sobre ele, que fecha plenamente com aquilo que nós vamos abordar. Toda palestra tem que ter um começo, um meio e um fim. Vocês poderão até estranhar o nosso começo. Parece que está dissociado do tema. Primeiro, eu peguei lá do Livro dos Espíritos a parte terceira da conclusão, que não está nesse livro, para eu poder criar um elo entre aquilo que eu vou falar, como também com o que está ali, para fechar com o tema Fé na Vida. E aqueles que já leram o Livro dos Espíritos percebem que lá na conclusão, depois dos questionamentos todos, Kardec coloca no item 3 uma argumentação contradizendo as ideias dos materialistas. Ele diz assim: dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Os materialistas diziam que o espiritismo nascente era uma mania. Porque o que eles na Europa eram os fenômenos das mesas, faziam pancadas em salões, em que as pessoas até pagavam para assistir. E vários médiuns se prestavam para isso. Eles não viam nisso mais do que um fenômeno para a diversão pública, para um passatempo. Mas Kardec, convidado a ouvir, a ver e ouvir o que ali se fazia, percebeu, depois de muita relutância, que não havia truque no fenômeno do efeito físico. E que por trás daquilo havia algo mais sério. E então lhe foi convidado que compilasse um trabalho adquirido em vários pontos da Europa, como também no mundo, em reuniões mediúnicas. E ele se debruçou sobre esse trabalho, sobre esse material. E compilou a primeira obra, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril, ou 17 de abril de 1857, não, 18 de abril de 1857, com 506 perguntas, se não me engano. Depois, na próxima edição, foi para 1018 ou 1019, dependendo da publicação. E daí, na conclusão, como os materialistas combatiam a ideia nascente do Espiritismo,
Porque entendiam que isso era uma coisa perniciosa, ele faz essa argumentação. Dizei, vou repetir, que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferirias que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? A gente tem que começar a analisar o que Kardec escreve, o que ele pensava, o que ele nos transmite, porque nas nossas leituras, muitas vezes, a gente lê, entende a palavra, porque faz parte do nosso vocabulário, mas não buscamos o alcance da mensagem. E vamos adiante, e vamos lendo, e não nos damos conta do que está ali embutido. Porque o que ele diz aqui, incredulidade que procurais propagar. Na verdade, o materialista, ele combate as ideias que ele acha equivocadas, que são as ideias espiritualistas, aquelas que dizem respeito à ideia de Deus, de uma religião, da espiritualidade, dos espíritos. E o espiritismo veio para ser um elo entre a ciência, que naquele momento era extremamente materialista, e a religião, que se debatia sozinha no outro lado. E não se encontravam as duas. A religião e a ciência eram antagonistas. E aí, os materialistas, muitos vinculados à ciência e outros que adotavam essa ideia de que nada existe, que a vida começa com o nascimento do corpo, que é gerado, e termina com a morte física. Então, o que ele fazia? Ele espalhava a incredulidade, ou seja, as pessoas não tinham mais crença em nada. Apenas acreditavam que a vida física, inclusive o pensamento, a inteligência, era um produto do trabalho do órgão físico, do nosso cérebro em especial. Um resultado de um metabolismo. Cessadas as funções dos órgãos vitais, a pessoa deixava de existir. Virava ao nada. Acreditavam que vinha do nada e voltava para o nada, que só existia matéria. E ele prossegue. A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Demonstrando a existência e imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar isto um mal? Olha, ele está fazendo... Aqui não se tratava de um debate ou de um diálogo com alguém fisicamente, mas ele já tivera muitas oportunidades de ser afrontado pelos materialistas. Porque ele era muito conhecido na França. Todo mundo sabe que estuda o Espiritismo, que Allan Kardec, na verdade, era um pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, um pedagogo da França que estudou em Verdun quando criança, e depois retornou à França e revolucionou inclusive a educação. Era um poliglota, um homem de ciência, e o que ele escrevia tinha impacto. Tanto que, para que as suas obras dentro do movimento espírita nascente não fossem confundidas com as obras que ele tinha no meio acadêmico, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que fora o seu nome numa outra encarnação quando era um sacerdote druida, segundo uma comunicação de um espírito zéfico, numa sessão mediúnica. Então ele achou por bem adotar esse nome, porque ele queria, e foi o que aconteceu, que a obra, se tivesse algum mérito, fosse aceita pelo seu conteúdo, não pelo nome do autor. Mas, uma vez que descobriram quem era realmente Allan Kardec, os detratores da ideia, porque é muito comum uma pessoa que está num meio acadêmico, materialista, quando adota uma ideia diferente e se volta para o lado espiritual, encontrar detratores. Aqueles que acham que a pessoa perdeu o juízo, que a pessoa perdeu a razão e querem trazê-lo de volta para o seu meio. Porque ninguém quer perder um companheiro de ideias. Então, aquela pessoa se perdeu, que se convenceu. Então ele tinha essas conversas e ele trouxe aqui um argumento por escrito para que os próprios materialistas, uma vez lendo, fizessem as suas reflexões. Porque ele pergunta assim: ousaria chamar a isto mal, ou seja, o Espiritismo?
seria chamado de um mal? Duas doutrinas se defrontam, prossegue o Kardec. Uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Kardec sempre defendeu a fé raciocinada, não a fé cega, aquela fé dogmática em que se não pode perguntar, em que se tem que aceitar uma ideia posta. É preciso indagar, buscar os porquês. E uma vez respondidas as indagações, a lógica vai dizer se a razão está ou não. Então ele pergunta, que é o Espiritismo, aliás, afirma, né, que tudo explica e que por isso mesmo se dirige à razão, não à fé. Uma que é a sanção do egoísmo, o materialismo. Outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. Como assim o materialismo não oferece base à justiça? Qual é que é a base da justiça? É a igualdade. Dar a cada um o que lhe é de direito. Mas o materialismo fornece base para isso? Se eu não existia e não vou existir mais depois da morte do corpo físico, para que eu vou dar para o outro aquilo que eu posso ter em detrimento dele? Então eu vou me apoderar do que eu puder e exercer o poder que esse dinheiro vai me dar. Se o outro sofrer, é problema dele. Isso é um raciocínio que se deduz do materialismo. E nós percebemos que muitas pessoas que assim procedem negam as questões espirituais. Podem até dizer o contrário, mas negam. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? É interessante que ele pergunta assim, qual a mais perniciosa? Como se o Espiritismo fosse uma coisa perniciosa. Ele não quis colocar no campo diferente do antagonista. Ele deixou para ele fazer a indagação. Porque ele pensava, não, essas ideias espíritas, esse movimento nascente que se propaga e se propagava numa velocidade espantosa na França naquela época, veio para criar um prejuízo à sociedade. Então é pernicioso. E aí Kardec coloca os pontos de vista que fundamentam o seu raciocínio para que o materialista ou os materialistas tirem suas conclusões. Desde que as pessoas que se debrucem sobre o assunto sejam sinceras consigo mesmas. Porque é muito comum se criar mecanismos de defesa, até para a própria consciência, para justificar os seus atos. Algumas pessoas, entre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que com a morte tudo se lhe acabará? Que amanhã talvez ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao montouro? Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. A propósito, esta semana mesmo eu conversava com a Irene o que os pais investem na educação dos filhos. Há bastante tempo já eu li que uma pessoa, quando vai ter um filho, tem que saber o custo de um filho, desde que os pais se preocupem na educação plena, no sentido acadêmico. Desde o primórdio até ele se formar, naquela época, o cálculo por cima era R$1 milhão. Eu digo, poxa, mas é caro, né? E os pais se dedicam aos filhos, às vezes abrem mão dos seus interesses para dar o possível dentro das suas posses, para que os filhos ascendam na vida social.
E a sociedade, eu pensei, mas se não fosse assim, a sociedade não avançava. Nós olhamos a história do Brasil, fazendo um parênteses aqui, que tem um pouco mais de 500 anos. Foi em 1500 que Cabral chegou aqui, né? Nós estamos com 2021 agora. E então, imaginemos nós aqueles primeiros imigrantes. O que havia aqui? Era só a natureza. Não havia um caminho, nem uma picada. Tudo teve que ser feito. E desde sempre os pais sempre fizeram tudo, salvo raras exceções. Notadamente hoje, os pais se dedicam sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, como é comum, os filhos estão em melhores condições que os pais. Já nascem em melhores condições. E têm mais facilidade de progredir. E os pais se sacrificam por isso. Às vezes eu penso assim, o que leva uma pessoa a fazer isso? Eu olho uma cidade pequena, uma nossa, Santo Ângelo, tudo estruturado, a infraestrutura toda feita, não está como a gente deseja, mas imaginemos como é que era. E as pessoas que trabalharam aqui no começo eram os calceteiros fazendo calçamento, e que morreram fazendo isso. Com que objetivo? Será que é só o financeiro? Ou no inconsciente eles sabiam que estavam fazendo para si próprios? Porque eu pensei, se eu não lutar pelo bem-estar do meu filho, eles vão constituir novas famílias sem sucesso. Mas eu vou ter que voltar. Onde eu quero voltar? Uma família sem sucesso? Então, inconscientemente, lá no fundo as pessoas sabem que a vida continua. Só pode ser isto. Não tem outra razão. Porque se eu morrer e tudo se acabar, por que eu vou me dedicar para o meu filho? Ele que se vire. Mas é por uma questão de orgulho, porque é meu sangue. A gente vê o que acontece quando o materialismo chega ao ponto extremo. A gente vê filhos matando pais ou irmãos para se apossar do dinheiro que aqueles outros têm. Esse é o outro lado da moeda. As pessoas que não têm o mínimo de discernimento das questões espirituais, nem intuitivamente. Vamos prosseguir aqui, porque o nosso tempo não é muito longo. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais. E dessa inveja, a vontade de apoderar-se do que a estes pertence, o passo é curto. Que é o que detém? A lei. A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever, mas em que baseais o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ó, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Só a matéria rende ele homenagem. E aí surge esse movimento, tipo esse retratado nessa foto, em que as pessoas só pensam em si, nos seus direitos. Eu tenho direito sobre o meu corpo, então o feto não tem direito, porque ainda não nasceu. Eu acredito que a vida começa depois do nascimento. E em país vizinho nosso, que já estão fazendo aborto com 6 meses de idade. Então são ideias que nós não podemos abraçar. Nós temos que nos voltar para as questões espirituais para termos um equilíbrio, inclusive, na sociedade. Sob pena de perecermos, assim, em termos de sociedade como um todo. Mas agora vamos aos 3 pontos que eu disse que ia abordar nesta palestra. Primeiro, a infância e a adolescência. Suicídio por quê? Quem escreveu foi César Jeremias. Eu vi para não me perder aqui, senão vou atropelar etapas.
Nesse tópico, quem lê o livro vai lembrar, ele aborda várias questões que dizem respeito ao número de suicídio entre jovens, crianças mesmo, e adolescentes. E entre elas, ele coloca algumas, que é o distanciamento social pela não aceitação dele na sociedade ou na família, por se sentir diferente, ou porque os outros o veem como diferente. Aí tem na escola os bullying, que levam as crianças à depressão, a se sentirem inferiores. Eles começam a faltar à escola. Às vezes se manifestam como rebeldias, com movimentos, com atitudes que parecem grosseiras, parecem agressivas e até certo ponto são mesmo, mas o objetivo é chamar a atenção sobre si mesmos. Algumas são tidas por imperativas e as pessoas não se dão conta que no fundo tem alguma coisa acontecendo. Nós todos, quando crianças, vivemos como crianças. Quando atingimos a adolescência e os hormônios começam a produzir os seus resultados, nós somos chamados pela natureza a vivenciarmos a nossa orientação sexual. E aí existe uma coisa que acontece muito não, mas acontece, que é a orientação sexual não heterossexual. E nós vivemos ainda uma sociedade muito machista, preconceituosa, e que tem dificuldade de entender uma pessoa que não se apresenta como a pessoa acredita que deva ser o certo, o normal. Nós nem sabemos o que é normal. E a criança, quando nasce num lar em que a pessoa assim se manifesta, ainda mais quando verbaliza isso para as demais pessoas, ou mesmo nas conversas dentro do lar, e ela se descobre nessa situação, ela se sente perdida. Ela não sabe o que fazer. A quem recorrer? Porque ela olha o mundo e não tem como ela agir contra aquilo que está dentro dela. Se ela for uma pessoa que não é heterossexual, ela vai procurar se aproximar de uma pessoa do mesmo sexo. Mas ela olha a sociedade e não aceita, ou parece não aceitar. A minha família não aceita. Os meus parentes não aceitam. Aí ela se fecha. Eu imagino a dor que passa uma criança numa situação dessa, uma adolescente. E ela começa a não mais conversar, se fecha em si. Em alguns momentos ela pode ficar fechada no seu quarto. Apenas de noite, quando todo mundo está dormindo, ela vai para a televisão, ou para a internet, ou para o celular, que agora eles têm esses meios. E durante o dia ela passa dormindo. E as pessoas pensam, mas que pessoa mais preguiçosa. Não tem vontade para nada. Na verdade, ela está em desespero. E nesse momento, se a família não perceber, ela pode, e geralmente isso acontece na internet, por influência de publicações diversas, acreditar que a vida espiritual não existe. E que até Cristo é uma invenção para dominar as massas. E que só existe a matéria. Que morrendo o corpo, tudo se acaba. E que a vida dela é uma desgraça, que ela não pode nem falar aquilo que tem dentro, aquilo que ela sente. Porque tem medo dos familiares. E às vezes com razão. Eu soube de um fato de uma pessoa aqui em Santo Ângelo, que a mãe, quando soube que o filho era um homossexual, ela disse para ele, segundo me contaram, que eu não assisti, eu preferia um filho drogado a um filho homossexual. Imagine o choque. E era um rapazinho já crescido. Resumindo, o pai desse menino desencarnou há pouco tempo. Hoje ele cuida da mãe. Aquele bloqueio foi rompido, a mãe o aceita como ele é. E a sociedade? Por que faz gracinhas com essas pessoas? Há pouco tempo isso era comum nos programas de humores, estereotipar. Claro que tem pessoas que apresentam-se estereotipadas, mas a maioria não, são pessoas que tu vê na rua não diz.
E entende que isso é um problema. Eles até certo ponto queriam, entre aspas, curar essas pessoas, provocando um sofrimento desmedido. O que Cristo falou a respeito? O que Cristo falou a respeito? Ele falou alguma coisa? Ah, mas espera aí, ele não falou nada, né? Por que será que ele não falou nada? Cristo não veio ao mundo falar as coisas importantes? Mas foi o que ele fez. Ele falou as coisas importantes. Ele veio nos dizer que somos todos iguais, que Deus nos ama a todos. E ele se deparou com a situação na época de leis rígidas, com as quais ele teve dificuldades. Inclusive foi morto pela lei do Sinédrio. Mas ele não podia fazer. Ele nos trouxe a ideia do amor, da compreensão. A mulher, na época de Cristo, não podia sentar à mesa. E ele trouxe a mulher à mesa para conversar, para comerem juntos. Até os apóstolos ficavam surpresos. Tamanho era o preconceito da época. Existia uma lei até no meio judaico, de então, que uma mulher adúltera devia ser apedrejada em praça pública até a morte, no meio de punição. A lei não dizia nada a respeito do homem adúltero. Aí descobriram a mulher adúltera que se adulterar sozinha. E trouxeram na praça e desafiaram Jesus. O que deveria ser feito? Apedrejar a mulher ou perdoá-la? Uma armadilha. Porque se Jesus dissesse que a mulher deveria ser apedrejada segundo a lei, ele estaria se contradizendo. Ele sempre pregou o amor, o perdão. Mas se ele dissesse que a mulher deveria ser perdoada, ele estaria contradizendo a lei e seria punido por isso. E Jesus percebeu a malícia. No primeiro momento ele não disse nada, ele ficou agachado, escrevendo na areia, narram os evangelhos. Insistiram na pergunta, e está escrito lá que a primeira palavra que ele disse é hipócritas. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ele fez com que as pessoas reflexionassem. Ele podia ter trocado a palavra pecado por erro. E nem sei se ele falou pecado, porque isso foi traduzido assim. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Ele poderia ter dito também: atire a primeira pedra aquele que nunca cometeu adultério. Com certeza haveria alguns ali, ou pelo menos algumas mulheres, que nunca cometeram adultério. Já que condenavam a mulher, iam começar o apedrejamento. Mas ele chamou a consciência de cada um. E a sua sabedoria foi no sentido de que se houvesse de fato algum ali que nunca errou na vida, que fosse igual a ele, esse com certeza não apedrejaria a mulher. Porque uma pessoa mais avançada não julga o inferior, porque ele já passou pelas mesmas experiências. Se ele hoje está numa situação melhor, é porque ele superou as suas dificuldades anteriores de auto-julgamento e de julgamento do próximo, adquirindo virtudes que todos nós trazemos latentes, mas que precisam ser trabalhadas. Ninguém vai ganhá-las de graça na sua plenitude. Elas estão lá latentes. Mas assim como o solo produz de tudo que nele plantado, precisa ser trabalhado. Sozinho ele não vai dar. Então, as famílias, que é a célula máter da sociedade, precisa compreender melhor essa fase da vida. Eu conheço muitas pessoas homossexuais e lésbicas que só trazem coisas boas para a sociedade. São pessoas honestas, são pessoas que produzem uma sociedade melhor pelo seu trabalho, pela sua honestidade, repito. São pessoas caridosas, solidárias, e muitos que combatem uma orientação não heterossexual, às vezes são pessoas pervertidas, pessoas promíscuas que não respeitam nem o cônjuge e querem pregar lei de moral. Não sabem o grande mal que fazem. O espírito não tem sexo,
Isso é um fato. Nós nascemos num determinado século para exercer nele aquilo que é possível. Mas existe também uma dificuldade, que é a psique de quem nasce em determinado corpo. Ainda não se sabe a razão do homossexualismo, mas segundo a doutrina espírita, e é um fato, o espírito não tem sexo, pode nascer tanto homem quanto mulher. Agora imaginemos nós, aqueles que condenam a homossexualidade, que estamos habituados a uma forma masculina ou feminina, e que sentimos prazer nessa forma. Dentro de uma semana no máximo vamos desencarnar. E dentro de 3 meses ou meio ano vamos reencarnar. Uma hipótese, claro, forçada, mas vamos dizer que isso acontecesse. Mas vamos reencarnar num corpo do sexo oposto. Será que estaremos preparados para vivenciar a psique de uma forma oposta? Não que seja oposta no sentido contrário, mas não aquela morfológica que hoje eu tenho? Ou será que eu teria a tendência de ser um homossexual ou uma lésbica? Passamos as nossas reflexões. E nessa situação, como é que eu queria que me agasalhasse no lar, na sociedade? Como uma pessoa que deva ser desprezada, criticada, debochada até, e que merecesse sofrer bullying na infância, muitas vezes pelos trejeitos? Então nós temos que mudar isto. Só temos a ganhar com isto. Um ponto crucial que nós ganharíamos com isso, haveria menos suicídio nos jovens. Muitas vezes eles não têm coragem de se abrir e preferem a porta enganosa do suicídio para fugir daquilo que para eles é um drama muito grande, uma dor insuportável, uma dor que não, parece não ter fim, porque olham ao redor e percebem que as pessoas dentro da família ou da sociedade não entendem. E essa é uma luta que eu confesso que não faz muito tempo que eu comecei a pensar a respeito. Há algumas décadas, no século passado, no milênio passado, meu irmão me disse assim: o homossexualismo vai crescer muito no mundo ainda, você vai ver. Eu achei que ele estava inventando história. E é um fato. Na verdade já existia, mas as pessoas negavam-se a revelar-se e forçavam-se a se comportar como a sociedade exigia que se comportasse. Casamentos forçados, às vezes os cônjuges não conseguem nem conviver direito, mas tem que se apresentar daquela forma a família tradicional. E aí as infelicidades domésticas. Ainda bem que está mudando. A sociedade está vendo as coisas de um melhor modo. E com isso, com certeza, os suicídios na infância vão diminuir. Também tem que cuidar outras questões, que não são só essas que trazem a depressão. E um dos recursos para a criança é trazê-la para o lado espiritual. Fazê-la entender, a gente não consegue fazer a criança entender, mas trazê-la para leituras edificantes, se possível para um templo religioso, para que ela tenha contato com as pessoas que vivenciam ou procuram pelo menos vivenciar o cristianismo, e ela vai ver que existe um sentido na vida, que não é só matéria, e que muitas vidas se eu não pedir para nascer. No Espiritismo sabemos que todos até imploramos para nascer. E que se a vida aqui às vezes não é como nós desejamos que fosse, ela na verdade é uma bênção de Deus para que nós nos redimamos diante da própria consciência, oportunizando reparar os erros do passado e expiar as faltas que cometemos. E se nós fizermos o nosso trabalho o mais de acordo possível, ao findar essa vida ela estará bem melhor. E se nós continuarmos trabalhando como as famílias trabalham em bem dos filhos, quando nós voltarmos a reencarnar, a vida será melhor ainda que a dos nossos filhos para nós. Esse é o progresso. É uma consequência natural do esforço da humanidade. E o suicídio, que ainda está muito presente entre nós, também na infância,
Se nós soubermos como nos conduzir e orientar nossos filhos, diminuirá, pelo menos nessa parte da sociedade. Mas também o livro fala, quem fala isso é Paulo Rogério de Aguiar, o suicídio no meio médico. A propósito, eu fiz umas fotos eu mesmo, estou procurando evitar pegar na internet. E daí eu li esse material. Existem várias razões para que o suicídio esteja bem presente no meio médico. Tanto que, na área médica, por exemplo, 10% das pessoas são materialistas. Na sociedade, 5%. É o dobro. E por quê? Porque a pessoa pode entrar até religiosa nos bancos acadêmicos. Mas a ciência, na maior parte, é materialista. E começa a colocar na cabeça do acadêmico que aquelas coisas são tolices. Que a ciência prova o contrário. Que não existe base. Eles acreditam. E eu fiquei pensando hoje, mas por que isso? Por que a ciência faz essa afirmação? Porque a ciência analisa as religiões. As nossas religiões trazem um Deus antropomórfico, alguns até Senhor dos Exércitos, trazem um Deus que se arrepende, um Deus que se vinga, muitas vezes, não compreenderam a mensagem do Cristo. Fizeram uma mistura das ideias do Cristo com as ideias até a sua época existentes no meio do judaísmo e mais o paganismo. Fizeram um sincretismo e apresentam um Deus de uma forma deturpada que uma pessoa, a partir do momento em que começa a desenvolver um raciocínio lógico, não aceita. Aquela ideia do inferno não cola mais, usando um agir, na mente de um acadêmico, como um freio para as suas tendências inferiores. Então ele prefere acreditar no materialismo. E o estudante no banco acadêmico que insiste em permanecer religioso é motivo de chacota dos colegas. Ele fica isolado, não é convidado para as festas, e ele precisa se sentir aceito. Então ele começa a participar do grupo e começa a abrir mão da sua espiritualidade. Daí é um passo ao materialismo, é um pulo. E no meio médico, na década de 70, começou a se fazer um estudo. A maior comorbidade estava entre os radiologistas, entre os laboratoristas e os psiquiatras. Os radiologistas morriam em decorrência do contato com a radiação do raio-x. Não tinham proteção adequada e desenvolviam câncer. Os laboratoristas não tinham EPIs adequados, não se protegiam, se contaminavam com bactérias diversas ou até mesmo vírus nos exames de laboratórios e morriam em decorrência de patologias daí surgidas. E ficou de lado aí a análise dos psiquiatras. O tempo passou, houve um progresso, se descobriu as causas da morte dos radiologistas e dos laboratoristas. Ocorreram-se EPIs e práticas dentro da contaminação pela radiação e dos meios patogênicos nas análises laboratoriais. E essas mortes foram praticamente debeladas por estas causas. Mas os psiquiatras continuam morrendo por suicídio. Por quê? Porque a ciência ainda continua materialista. Os médicos da Associação Médico Espírita do Brasil, que conhecem o Espiritismo, por isso esse nome, eles têm praticamente uma imunidade a esse tipo de desenvolver esse pensamento. Até pode, em algum momento, alguém pensar, quem estuda o Espiritismo, pensar em suicídio, mas não alimenta essa ideia, porque sabe as suas consequências. E sabe que as consequências são reais, não são imaginativas ou inventadas. E criam também mecanismos de não se contaminar. Como assim? Vamos ver o que diz uma mensagem recebida no grupo Chico Xavier. É que pelo imã do pensamento doentio e descontrolado,
o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade, orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. E infelizmente a maioria dos nossos psiquiatras não tem conhecimento desta realidade. E não se prepara porque não tem os EPIs adequados para se protegerem desta contaminação. Como que pessoas tratam os psiquiatras e os psicólogos? Pessoas com desajustes emocionais e mentais. Muitos trazem junto consigo espíritos perturbadores, perturbados, obsessores. Estão mergulhados em miasmas pestilenciais vibracionais que os deixaram nesta situação. E aí o psiquiatra os ouve, o psicólogo os ouve, presta atenção, e não está preparado para se defender desses miasmas, e acaba assimilando. Ele receita, quando é um psiquiatra, uma medicação para a pessoa tratar das fraquezas físicas e cerebrais, e o manda para casa. Tem outro, com outro drama, com outros miasmas que se acumulam àqueles. Além disso, existe a demanda de trabalho muito expressiva no meio médico. Eles não têm muito momento de repouso. Um médico dedicado trabalha praticamente todos os dias. Eu conheço alguns em Santo Ângelo que não param nunca. As pessoas até podem pensar, ganham bastante para isso. Mas a saúde pode preciptar se ele não souber se cuidar, se ele não tiver um meio de se defender. Além disso, a sociedade cobra muito do médico. É um meio mais judicializado de trabalho, talvez, no Brasil. Qualquer erro médico, a pessoa corre na justiça, abre um processo contra ele. Então ele está sempre com medo de cometer um erro. A pressão é muito grande. Tudo isso leva o médico a se deprimir, a consumir mais bebida alcoólica. Às vezes ele não tem mais sono ou dorme demais, são os extremos, e adoece. E se o médico não tiver uma ideia de como funciona a vida, de que a vida não é só física, se ele tiver desenvolvido em si ideias materialistas, ele pode pensar, assim como um adolescente, que não é bem orientado, em fugir daquele sofrimento, que ele não sabe de onde vem. Vem do seu trabalho. Então a ciência médica precisa se dar conta que os médicos têm que se proteger de usar os EPIs psíquicos. Como? Reflexões, orações, pedir assistência espiritual para que seja protegido e que os miasmas sejam debelados assim que o paciente se retirar. Senão ele vai adoecer. Ainda bem que a gente já percebe, inclusive em vídeos no YouTube, equipes médicas inteiras antes de cirurgias fazendo orações. Ali vem o médico, anestesistas, enfermeiros, todo mundo junto, fazem uma oração. E certamente essa equipe vai ser melhor atendida, não que os outros não sejam socorridos pelas equipes espirituais, é que os outros não acreditam. Então eles praticamente criam um bloqueio, porque o médico às vezes ele precisa inclusive de uma intuição ou de que a sua memória seja auxiliada a lembrar de algo que ele aprendeu no passado para aquela situação específica, ou mesmo ser inspirado para fazer uma cirurgia. A nossa filha mais nova, quando nasceu, nós morávamos em Portão e era recesso no judiciário e fomos a Passo Fundo. Passaram o final do ano lá. Mas a gente estava com as pernas inchadas,
Tinha uma médica que atendia em Novo Hamburgo e dizia que era normal. Aí fomos visitar uma antiga médica de família, lá em Passo Fundo. Como é que é o nome dela? Esqueceu o nome da médica, faz tanto tempo, viu? Nós já estamos passando o tempo. E daí ela examinou a Irene e de imediato recomendou que ela fosse tratada com uma médica especialista em partos difíceis, né? Em uma situação crítica. Ela não disse nada, apenas receitou. A doutora Meyer, eu só me lembro. A doutora Meyer devia ter uns 20 e poucos anos. Quando eu a vi assim, eu fiquei uma jovenzinha, digo, o que ela entende? Mas o fato é que quando ela internou a Irene e deu alta no final do ano, passar o dia 1º em casa. Voltou dia 2, imediatamente internou. A Irene ficou 1 mês internada. E a médica lá cuidando para que o bebê ganhasse peso. Estava com 7 meses, né? Quando ela percebeu que o bebê não ganhava mais peso, pelo contrário, estava perdendo, ela resolveu fazer a cesariana. Era uma sexta-feira de noite. Aí depois de tudo acontecido, um dia voltamos lá para conversar com ela, inclusive até para agradecer, né? A nossa filha nasceu prematura e ficou 40 dias na UTI. Daí ela disse assim, pois é, naquela noite, era uma sexta de noite, ela repetiu, um colega passou por mim no corredor lá do São Vicente de Paulo e disse assim, Irma, por que tu vai fazer uma cesariana hoje, sexta-feira de noite, deixa para segunda? Então o pessoal lá, sextou, né, vamos para a farra. E ela disse, não, eu posso perder a paciente e o bebê. Olha se não é uma inspiração. Ela disse que quando ela abriu a barriga para fazer a cesariana, tinha um coágulo, ela disse mais ou menos assim, tudo que eu me lembro. Já estava descolando a placenta. Se ela deixasse para saldo, perdia mãe e filho. Então eu disse para ela, doutora, tem pessoas que são inspiradas. Eu já há muito tempo frequentava o espiritismo, não tanto assim, nessa encarnação, por exemplo. Eu digo, tem pessoas que são inspiradas, outras às vezes não são. Então é preciso que as pessoas sejam inspiradas como a Meir foi e tantos outros médicos são, para que tenham essa assistência. Pessoas espiritualizadas abrem um canal de comunicação e a pessoa que é materialista fecha esse canal. O Espírito guia nosso está sempre ao nosso lado, ele jamais nos abandona, mas às vezes ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Nós não acreditamos em mais nada além da matéria. Só queremos gozar o que a matéria pode nos dar. Aí chega a hora das dificuldades, eu me bloqueio, entro num círculo vicioso e o meu guia espiritual não acha uma brecha para me ajudar. Então eu preciso parar um pouquinho e orar. E se eu estiver tão desequilibrado que não posso orar sozinho, pedir ajuda para outros, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Nesse caso, o psiquiatra também pode procurar um outro, pode, não, ele deve. Eu conheço psicólogos que procuram psicólogos. Eles não fazem automedicação e autoanálise, que a pessoa às vezes cria justificativas para si mesma. Então tem que se expor a outro. Aí o outro vai ajudá-lo e procurar também uma orientação espiritual, numa religião ou num centro espírita. E aí eu digo assim, a incidência do suicídio entre os idosos. Pensei, mas vou pegar uma imagem de um senhor de idade da internet. Como eu disse, eu fiz minhas fotos. Imagine de quem é que são esses pés aí. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu vou botar um desenho? Aí eu estava com essa calça aí, uma pantufa, olhei para baixo. É só tirar uma foto de mim mesmo. Eu digo, mas eu não vou tirar do espelho. Aí eu procurei um lugar muito iluminado para dar esse aspecto mais estético. E ali não aparece tão bem como aqui no notebook. E tirei essa foto aí, representando uma pessoa nessa faixa em que somos considerados idosos. Mas idoso não quer dizer ser velho. O problema é a pessoa que se sente um velho. Aquela que não tem mais ânimo de viver. Aquela, como eu disse, que lutou a vida inteira para dar aos filhos o melhor e de repente vê como aquela síndrome do ninho vazio. Os filhos se foram construir suas vidas.
Há mães que perdem o chão, principalmente elas que são mais sensíveis quando os filhos saem de casa. E se nesse momento a pessoa não tiver um objetivo de vida, ainda mais se for aposentado, ela se deprime. E é muito comum o suicídio entre os idosos. Nossa filha contou que ela morava no centro de Porto Alegre, a filha do meio, e na frente, ela morava no 7º andar, na frente, no outro lado da rua tinha outro prédio, e ela via um senhor de vez em quando lá na área, andando lá para o apartamento. Um dia daquele que o senhor se jogou. Claro, quando tem um suicídio, morreu, patifando-se na calçada. Mais um número. Enquanto nós falamos aqui, nós já estamos com quase 55 minutos, vocês podem ter certeza, no mundo, 110 pessoas tiraram a própria vida. Em todas as faixas etárias. Segundo a ONU, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Mas se nós acessarmos aquele site Worldometers, que se propõe dar estatísticas online, ali, se a gente for olhar, não leva 30 segundos, ele muda de número. E para cada suicídio há 20 tentativas. E as tentativas, geralmente, como diz a palavra, não surtir efeito por diversas razões. Mas não quer dizer que não vão voltar a cometer a tentativa. Então, os idosos se sentem sós. Nós precisamos do convívio com as pessoas, e eu até vou repetir o que eu disse na outra palestra que eu fiz ontem sobre o mesmo tema. Eu sou uma pessoa que eu até não me afeta ficar só, porque eu sempre estou com a mente ocupada em alguma coisa. Se eu não tenho o que fazer, eu vejo um filme na Netflix, mas se eu vejo 2 ou 3, já sinto que aquilo não é o suficiente para mim. Eu preciso estar como agora, ativo, ou no trabalho. Não me aposentei ainda, embora tenha tempo, por diversas razões. Uma delas, não a principal, é o fato de que enquanto eu estou ocupado e o meu serviço exige muita atenção, quando eu estou principalmente em audiência, que as dores não são percebidas. E se eu paro para ver um filme na Netflix, as dores aparecem. Eu sofro de neuropatia diabética, principalmente nos dias antes da chuva, são terríveis. A ponto de provocar pesadelos quando eu durmo, se eu tivesse a mão colando e tirando pedaço, por causa das dores físicas que interferem no sono. Agora imaginemos uma pessoa na minha situação, ou com situações piores, por exemplo, de um câncer de próstata, que são extremamente dolorosos, segundo diz, ou outras doenças também bastante dolorosas, e que não têm espiritualidade, e que acham que acabando a vida tudo acabou. Para que esperar? Então tira a vida, tudo vai acabar. Para que sofrer mais? Mas o Espiritismo nos esclarece que a vida continua. Tem uma obra, O Céu e o Inferno, que tem um capítulo todo que trata do suicida, sugiro que leia. E ali relata o que acontece com os suicidas depois. Então, a pessoa depois de uma certa idade tem que ter consciência de que a vivência da velhice, a luz da pluralidade das existências da alma, nos propicia uma chance para um olhar interior, um olhar para o todo da existência, e que nunca esqueçamos que ela é um estágio indispensável à plenitude da vida. As pessoas às vezes não querem ficar idosas. E alguns dizem, meu Deus, eu estou em tal idade. Que bom, sinal que não morreu antes. Uma vez perguntaram para o senhor, qual é o segredo para chegar aos 100 anos? É só não morrer antes. Então, por que a pessoa que chegou lá vai se sentir deprimida porque está com 100 anos ou com menos? Porque 100 anos são poucos que chegam, né? Agora está crescendo o número, mas tivemos com 60, 64, vou fazer agora em outubro. Aí vamos deprimir? 70, 80, tem pessoas com 80 que estão deprimidas. Graças a Deus as pessoas conseguiram chegar até lá. Se tiver uma produtiva, melhor ainda uma vida produtiva. E nós sempre podemos usar a nossa capacidade produtiva trabalhando. O que é trabalho? O que é trabalho? Alguém diz? Ação.
qualquer ocupação útil. Resposta dada, uma pergunta feita no livro dos Espíritos. O que é trabalho? Trabalho é qualquer ocupação útil. Não precisa ser um trabalho remunerado para ser considerado trabalho. Se eu estou me instruindo lendo um livro, eu estou trabalhando em meu benefício. E posso usar esse conhecimento em benefício da sociedade. Então, se eu me engajo num grupo beneficente, eu estou trabalhando em prol do próximo, num trabalho voluntário qualquer. E ocupo o meu tempo. E se eu não tiver nada para fazer, eu posso participar de um grupo, como fazem aqui na Buriti, de jogo no final de semana. Não tem o que fazer lá, não existe miséria, então vamos jogar canastra, vamos jogar baralho. Pelo menos convivem, intercambiam ideias e conversam. Tem pelo menos alguma razão para estar respirando. Se a pessoa não tiver razão nenhuma, aí se deprime e pode cometer suicídio. A vivência corajosa e dignificante da velhice nesses tempos de transição moral do planeta é um desafio evolutivo intransferível. Os frutos da próxima encarnação também estão sendo plantados durante este estágio da vida humana. Então nós estamos chegando ao final dessas reflexões e vamos pensar no que diz essa música que vai tocar ao fundo aí. Pelo menos era esta a intenção. Que é fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Para nos dar uma ideia, segundo a letra, de que nós precisamos ter fé na vida. Fé no homem, na humanidade. E fé no que virá do trabalho de todos nós. Aqueles que agimos bem e que não nos deprimimos diante das situações postas na vida, que nós mesmos criamos. Não é uma imposição divina nem um castigo, mas uma bênção, porque as dificuldades nos fazem crescer. Os desafios nos fazem desenvolver as virtudes que precisam ser desabrochadas. Sem desafio, a pessoa não tem ânimo para fazer nada. A pessoa que nasce com tudo também pode se deprimir porque tem tudo. O Sandro Tinge revela que é amigo de um filho de um banqueiro europeu que tem tudo o que quer. Tudo que imaginar ele tem. E num jantar, esse amigo lhe confessou que estava pensando em cometer suicídio. Ele dizia: essa mulher que está aqui comigo, que veio ao banheiro, não está comigo porque me ama, mas por interesse. Faltava um motivo existencial para aquela pessoa. Eu não me recordo o que Rossandro disse a ele para demovê-lo da ideia, mas Rossandro é um psicólogo e é espírita e é capaz de orientar uma pessoa adequadamente. Também temos CVV, Centro de Orientação da Vida, que pode ser buscado quando a pessoa está num estado depressivo muito grande e pensa de suicídio. Só discar o número 188 em todo o Brasil, a qualquer horário do dia ou da noite eles atendem. Buscar as orientações nas casas espíritas, se não é possível, dentro de uma igreja de orientação cristã ou outra que beneficie as pessoas que a seguem. E temos a certeza que assim nós vamos desenvolver mais fé na vida, mais fé no homem, fé no que virá. E fé na vida implica ter fé em Deus. Ter fé de que Ele nos criou para sermos felizes e que as dificuldades que hoje enfrentamos são passageiras, são instrumentos dados por Deus para que nós vençamos as nossas dificuldades. Muito obrigado. Agradecemos ao Wilson pela sua palestra de hoje. Rogamos ao Pai Criador que continue lhe dando, iluminando e protegendo, dando entusiasmo para poder chegar aqui e dividir conosco o seu conhecimento. Aproveitamos essas rogativas, pedimos ao Pai Criador nesse instante que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine,
que possamos estar com a nossa mente aberta para recebermos o auxílio que seremos merecedores. Que durante nossa prece de encerramento, nossos lares, nossos ambientes de trabalho, todo local na qual nós estivermos inseridos sejam amparados, sejam retiradas as energias negativas, enfim, ó Pai, que possamos cada dia, a cada momento, sermos melhores. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigado pela presença de todos, aqueles irmãos que estão se sentindo bem, bom retorno aos seus lares, aqueles que ainda necessitam do passe dos irmãos passistas, fiquem em oração em silêncio. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.